Olá! O Poderoso Chefão, clássico da década de 70, um clássico do cinema, está completando 50 anos de lançamento neste dia 14 de março de 2022. E para comemorar esse aniversário histórico, no vídeo de hoje eu tenho a honra de apresentar a vocês este que é o meu filme favorito de todos os tempos. Júnior Guimarães, Tomada 1. O filme conta a história da família Corleone, uma família de origem italiana e que faz parte da máfia americana e cujo patriarca é o poderoso Dom Vito, interpretado por Marlon Brando. Só que ele acaba sofrendo um atentado e, com isso, seus filhos arquitetam um plano de vingança. E um deles, o Michael, interpretado por Al Pacino, será o responsável por dar cabo a esse plano. Uma jornada que mudará a vida de todos, não apenas da família, mas também de toda a máfia de Nova York. Para você entender o impacto de O Poderoso Chefão na época que foi lançado, é preciso entender também o que estava rolando na época nos Estados Unidos, na própria história do cinema e como vários eventos confluíram e acabaram favorecendo o lançamento desse filme. Tudo começou com a série de crises generalizadas no final da década de 60, que foi o período mais conturbado da história do mundo. A desastrosa Guerra do Vietnã ainda estava em curso e protestos ecoaram no país inteiro, não apenas contra essa guerra, mas também contra o racismo que existia nos Estados Unidos e a favor do avanço dos direitos civis. Muitos movimentos, muitas lutas de convicções que acabaram culminando no assassinato do ativista Martin Luther King e do senador Bob Kennedy, que teve revolução sexual, festival de Woodstock, contracultura, corrida espacial e o cinema não estava acompanhando isso. O público simplesmente cansou de musicais felizes, de dramas com estrutura clássica, de faroestes que exaltavam a cultura americana, já que o patriotismo estava lá embaixo. É como se a força da realidade tivesse moldado e mudado o gosto do público. E a bilheteria, caiu. E essa crise interna de Hollywood acabou forçando os estúdios a procurarem coisas novas, de preferência coisas que desafiassem essa realidade que estavam vivendo, ou seja, histórias mais cruas, mais brutais, mais pé no chão, mais verossímeis, ou seja, o oposto do cinema clássico. Daí surgiram as primeiras obras-primas desse cinema anticonvencional, que era um cinema ousado e muito autoral, como Bonnie e Clyde, Uma Rajada de Balas, No Calor da Noite, que tem crítica aqui no canal, A Primeira Noite de um Homem, Sem Destino e O Poderoso Chefão. Antes de O Poderoso Chefão, esse tipo de cinema que estava surgindo ainda era uma tendência nova e os estúdios ainda estavam com o pé atrás. Poxa, será que vai? Será que não vai? Foi quando o filme de Coppola estreou, arrebentou na bilheteria e os estúdios finalmente disseram: a nova Hollywood veio para ficar. E essa mudança de paradigmas foi a primeira grande revolução de O Poderoso Chefão na história do cinema. Leave the gun. Technical knowledge. Pessoal, cada elemento técnico desse filme, tipo fotografia, edição, design de produção, figurino, maquiagem, o elenco, cada um desses elementos é tão superlativo que fica difícil falar de cada um deles de modo isolado. Mas o que torna esse filme tão bom não é o fato de todas as partes serem boas, mas como essas partes se entrelaçam e como esse entrelaçamento funciona em favor do filme, como um elemento ajuda o outro. E essa perenidade nesse aspecto durante toda a metragem torna O Poderoso Chefão uma coleção de cenas icônicas. Começando pela primeira cena. A primeira coisa que aparece no enredo, antes da primeira imagem, é uma frase. Frase essa que apunhala o espectador naquele contexto que eu falei mais cedo, que é: I believe in America. A história inicia com um homem clamando por justiça para uma outra pessoa, mas ainda não sabemos quem é a pessoa a quem ele está pedindo ajuda.
Para apresentá-lo a nós, a câmera vai se afastando, e enquanto vai apequenando o sujeito que está pedindo socorro, está aos poucos revelando o seu possível salvador. Na brilhante apresentação do Dom Vito Corleone de Marlon Brando. E aí já percebemos a excelência no trabalho do diretor de fotografia Gordon Willis, que não usa apenas a perspectiva para contar a história, como também usa a iluminação para revelar ou não os seus personagens. Prestem atenção no próprio Dom Vito, que em muitas sequências tem seu rosto iluminado, com exceção dos olhos. E se os olhos são a janela da alma, pode-se dizer que a alma de Dom Vito Corleone continua muito nebulosa para nós, o que faz muito sentido considerando o comportamento dele e o que é dito sobre ele durante toda a trajetória. Isso porque não são as suas ações diretas que revelam quem ele é, mas o que é dito sobre ele ao longo do filme que alimenta essa aura de poderoso chefão. E para completar, Marlon Brando está simplesmente perfeito. Os olhos levemente caídos que ele sabe usar para poder dar um tom superior quando ele levanta a cabeça e dar um tom intimidador e direto ao ponto quando ele abaixa a cabeça. A voz que é ao mesmo tempo rouca e esganiçada, aquele caminhar pesado, as emoções contidas e aquelas que ele não consegue conter por muito tempo. Tudo isso é uma aula de linguagem corporal na atuação e Marlon Brando fez como ninguém. Não é à toa que sua persona e caracterização de Vito Corleone entrou para a história. Outra cena icônica é quando Michael vai fazer a vingança em um restaurante. Michael senta na mesa com dois mafiosos, justamente os dois acusados de terem atentado contra a vida do pai dele. E a tensão desse momento é nós sabermos da turbulência que está rolando na cabeça do Michael, graças a dois elementos. Primeiro é a sonoplastia, que cria aquele som de trem que está abafando o som dos mafiosos conversando com ele. E o segundo é a atuação magnífica de Al Pacino. A gente percebe essa inquietude dele só de olhar nos olhos dele, que não param de se mexer. Aí pega esse aspecto, junta com a sonoridade do trem e dá aquele efeito devastador em um momento chave da história. Siete finiti. Calma que não para por aí, porque Al Pacino brilha em vários momentos, mas os mais especiais são justamente o oposto do que ele fez aqui no restaurante. Isso porque ele faz uma figura idealista, sóbria, mas que ao mesmo tempo precisa agir conforme as circunstâncias, mas que também sabe ser muito frio e direto ao ponto, sem precisar manejar muitas emoções. O que faz dele um sucessor ideal para Dom Vito. Fredo, you're my older brother, and I love you. But don't ever take sides with anyone against the family again. Ever. A cena de Vito e Michael conversando não é apenas espetacular por serem Marlon Brando e Al Pacino na mesma cena. Ela também é muito importante porque ela acaba representando um repasse de bastão antes mesmo da sucessão acontecer. E no fim das contas, você vai perceber que, apesar da imagem icônica de Dom Vito Corleone representando esse filme, O Poderoso Chefão é sobre Michael Corleone. É uma jornada de família, de crime, de poder, muitíssimo bem representada pela trilha sonora de Nino Rota, que criou um tema inesquecível e também fez um pano de fundo muito clássico, tanto na parte dramática quanto na parte mais leve e também nas partes de tensão e violência gráfica. Lembra que eu falei que os elementos se entrelaçam e ajudam ao outro? Pois é, no caso daquele visual bem clássico do filme, o que auxilia muito a fotografia é o design de produção, a cenografia criada por Jim Tavolares, que inclusive foi o mesmo que fez a cenografia de Bonnie e Clyde, Uma Rajada de Balas. E aviso de spoilers! E esse estilo de cenografia fica muito perceptível na cena da morte do Sonny, interpretado pelo James Caan. Pode prestar atenção. E falando nele, que interpretação braba, em todos os sentidos. Porque o cara explode, ele não tem paciência para lidar com os negócios, ele é agressivo, mas sem deixar de ser leal ao código da família. Como, por exemplo, acontece na cena da fotografia, em que ele quebra a máquina fotográfica e logo em seguida paga
o valor da câmera quebrada. E é um personagem que defende a família com unhas e dentes e punhos. Algo que a gente não espera muito do Fredo, interpretado por John Cazale. Ele evidentemente é a parte mais frágil dessa corrente familiar, porque ele não tem tino nenhum para negócios, só quer saber de curtir a vida e também não tem muita segurança em suas ações. É um grande papel da curtíssima carreira do ator John Cazale, que tem essa cara de pessoa frágil e ao mesmo tempo imprevisível. Eu enfatizei a sobriedade do Michael quando eu falei do Al Pacino, mas se tem uma figura sóbria mesmo aqui nessa família é Tom Hagen, interpretado por Robert Duvall, que é impassível. Ele consegue fazer meticulações, consegue também ser frio, mas ao mesmo tempo não age por emoção, até porque o papel dele como consigliere não exige isso. E quem estão à parte desses negócios são as duas grandes figuras femininas, que são a Connie, interpretada por Talia Shire, que apesar de fazer parte da família, não faz parte dela se envolver nos negócios, ela deixa a cargo do marido, Carlo, interpretado por Gianni Russo. E a outra é a Kay, esposa do Michael, interpretada por Diane Keaton, que consegue demonstrar em poucas palavras uma aversão ao mundo da máfia, ou seja, ao mundo em que ela, ao menos de tangente, ela está entrando, já que ela faz parte da família também, e tem ao mesmo tempo um idealismo inocente e o amor que sente pelo Michael, que não deixa ela sair dessa família. E uma série de coadjuvantes muito bons para a história, mas que foram muito bem conduzidos pelo diretor Francis Ford Coppola, porque eles mesmos não dariam conta sozinhos. É o caso de Lenny Montana, que interpreta Luca Brasi, porque Lenny Montana não era ator. E ele fez uma cena tão ruim que, vejam só, Coppola criou uma outra cena adicional anterior a essa que ele fez para justificar essa ruindade dele. Lembra quando Luca Brasi chega na frente do Dom e diz que está honrado em conhecê-lo e tudo mais? Aquele aspecto dele, tímido, travado, aquilo não estava no roteiro, aquilo foi uma atuação ruim do Lenny Montana, ainda mais considerando que ele estava na frente de Marlon Brando, que era o Marlon Brando, né? O que o Coppola fez? Criou uma cena onde ele treinava a falar com Don Corleone e colocou antes dessa cena que ele foi ruim. O que aconteceu? Para a história, ele saiu nervoso porque ele estava nervoso de falar com o chefe. Resolvido o problema. E nessa cena, prestem atenção na sutileza do Marlon Brando presenciando isso. Como a maioria deve saber, o filme é baseado no livro de Mario Puzo. Esse livro aqui, ó, O Poderoso Chefão, de Mario Puzo, que é um livro que o Coppola tinha tanto respeito a ele, que ele deixou preservado o nome do autor original lá no título do filme. Legal, né? Aí o que ele fazia? Ele abria o livro, né, ele lia tudo, e nas páginas do livro, ele marcava de pincel, marcava de caneta, fazia asterisco, fazia seta, fazia tudo. E ele desenhava no próprio livro dele, e nas anotações, o que ele queria para o filme. Como a cena deveria ser mostrada para o público no cinema. Cortes, jeito como a atuação tinha que ser, o jeito que a câmera tinha que empregar, o impacto que a cena tinha que ter, tudo foi calculado por Coppola desde o roteiro. Nem tudo que estava no roteiro ele traduziu do modo como ele imaginou, já que ele próprio acrescentou coisas, retirou coisas, teve improviso dos atores, outras colaborações de profissionais que ele acatou e colocou no filme. Claro que o trabalho dele nesse roteiro, junto com Mario Puzo, que é o autor do livro, foi uma coisa muito boa, uma mistura de genialidades que resultou nesse roteiro fantástico e único. Mas a maior contribuição de Coppola para esse filme e para o cinema em geral foi a direção dele, porque ele brigou por muita coisa para fazer esse filme acontecer. Ele brigou por Marlon Brando, que o estúdio não queria, por Al Pacino, que o estúdio não queria, por filmar em locações reais, que o estúdio não queria, e quis fazer o filme de um jeito que o estúdio não queria. E ele fez o filme inteiro sob a imensa pressão da iminência de ser demitido pelo estúdio. Aí você pergunta, mas que diabo de estúdio é esse que eu quero xingar agora? Paramount. E mesmo assim, mesmo sob pressão e contra uma forte correnteza, Francis Ford Coppola botou o talento em primeiro lugar, a vontade de fazer um filme, a vontade de entregar uma obra de arte. E ele fez isso. Homem
muito obrigado por jamais desistir. Era uma direção que merecia o Oscar. Infelizmente ele perdeu para Bob Fosse por Cabaré, mas mesmo assim ele ganhou o Oscar de melhor roteiro adaptado junto com Mario Puzo. And the winner is Mario Puzo and Francis Ford Coppola for The Godfather. Aliás, foram 3 Oscars. Melhor roteiro adaptado, melhor ator Marlon Brando, que recusou, e melhor filme. 3 Oscars bem merecidos, e merecia mais, porque o que esse filme fez para Hollywood, para a década de 70, para a história do cinema e para novos cineastas é uma coisa que não tem como mensurar. Ele desbravou o caminho para muitos outros cineastas jovens, incluindo Martin Scorsese, Steven Spielberg e o grande amigo do Coppola, que era o George Lucas. Graças ao Poderoso Chefão, o cinema de autor virou moda em Hollywood, fez da década de 70 a minha década favorita, porque foram as obras mais ousadas, que tinham mais personalidade, eram coisas mais cruas, de onde vieram Taxi Driver, Todos os Homens do Presidente, veio Um Estranho no Ninho, as continuações de Poderoso Chefão, claro, e transformou Hollywood em uma fábrica de obras viscerais, realistas, onde nem todo final é feliz e onde nem todo herói é tão bonzinho assim. Ou talvez nem um pouco bonzinho. Gente, é sério, eu poderia falar aqui horas e horas e ainda assim não falaria tudo sobre o Poderoso Chefão e muito menos da trilogia, né, que é uma coisa que eu pretendo abordar no futuro próximo. Mas o que eu posso fazer por agora é mostrar a trilogia para vocês, as 3 coleções que eu tenho. Olha aqui, ó, o Poderoso Chefão, os 3 filmes aqui, ó, tá bom? Essa é a coleção simples, o box simples. Tem essa versão aqui, ó, The Coppola Restoration, olha aqui pertinho, né? Aí tem muita coisa boa, olha só. Aqui dentro tem isso aqui, ó, os 3 filmes, mais um DVD de extras aqui, e tem também um lenço com a árvore genealógica da família Corleone, olha que bonito. Legal, né? The Corleone Family. Muito legal, já li tudo isso aqui, viu? Só para vocês constarem. E a última coleção é essa aqui, ó. O Poderoso Chefão DVD Collection. Essa é a edição definitiva. 4 DVDs também. Aliás, 5 DVDs, né? Porque o Poderoso Chefão 2 é duplo. E esse 5º DVD aqui, ele é abarrotado de extras. E, lógico que eu vi também. E por que eu tenho tudo isso? Porque o Poderoso Chefão é uma aula de gênero, de quebra de gêneros, de quebra de paradigmas, de cinema, de arte e de como a gente deve lutar para fazer a arte acontecer, de como contar uma boa história com o melhor que o cinema pode oferecer. O Poderoso Chefão é, para mim, o melhor filme já feito na história do cinema. Gostou do vídeo? Então deixa o seu like aqui embaixo para ajudar muito o nosso canal e me diz se você também é fã de Poderoso Chefão como eu. Comenta aí embaixo e diz o que você acha do filme e o que você achou desse vídeo, tá bom? E não se esquece, viu? Se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações e não perca nenhum dos nossos vídeos. Beleza? No mais, muito obrigado pela audiência, beijo a todos, saúde e segurança para todo mundo e vejo você no próximo vídeo. Tchau!